Que nós possamos, Senhor, refletir, Senhor, a Tua presença, o Teu amor para todas as pessoas, Pai. Quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa live, nessa noite, Pai. Que a Tua unção, a Tua presença esteja em cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Então, a Éder nos ensinou, se vocês quiserem fazer uma perguntinha, vocês clicam lá no interrogação, faz a pergunta, eu vejo aqui em vermelhinho, aí eu clico e respondo a pergunta, tá? Aí fica mais fácil pra gente vai aprendendo, né? A gente vai, com o tempo, a gente vai ficar bom nisso, né? A gente vai aprendendo a interagir cada vez melhor, né? E podemos estar juntos, né? Boa noite, meus queridos. Então, nós estamos fazendo os estudos dos pilares, das pedras ou dos rudimentos fundamentais do cristianismo, como você achar melhor chamar, né? E a gente falou a semana passada de dois pilares, que é o quê? O arrependimento de obras mortas, nós falamos, e falamos da fé em Deus, né? Nós temos que a nossa fé, que Deus se agrada, é a fé que nós acreditemos que Ele exista, né? Então a fé que Deus quer de nós é essa, que a gente acredita que Deus exista. E às vezes a gente faz coisas como se Deus não existisse, né? Então é interessante a gente ter isso. Nós falamos sobre esses dois. Eu vou falar hoje sobre o terceiro, né? Hoje eu acho que eu vou dar só o terceiro, que é um pouquinho mais longo, e eu não quero tomar muito tempo de vocês e também não dar muita informação para que vocês possam meditar. Sabe, irmãos, é muito importante a gente ter isso gravado no nosso coração, nossa mente, porque é isso que nos difere das outras religiões, das outras seitas e outras filosofias. São esses pilares que sustentam o cristianismo, né? E se algum lugar não tem esses pilares, todos eles, então não é uma igreja de Deus, né? Então o terceiro hoje é o batismo, né? O batismo é um pilar do cristianismo, né? Então o batismo, eu separei aqui uns versículos, né? Mas no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? O Espírito Santo e com fogo. Batismo, meus irmãos, batismo significa morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. É a disposição de viver de acordo com a vontade de Deus. Os judeus tinham um costume, né, de demonstrar arrependimento para as suas purificações, para os judeus na imersão, né, e essa imersão simbolizava, tinha era uma figura, né, simbolizar que eles, para se purificar, eles tinham que imergir na Torá. Eu não sei se vocês já tiveram assim, oportunidade de ver, mas quando eu viajei para o Nordeste, nós fomos visitar algumas casas de judeus, né? Assim, que estavam lá, foi em Olinda, e uma das coisas que a gente via, toda a casa de judeu tinha um tanque. Esse tanque era para purificação. Então era muito importante para o judeu isso, a purificação, né? E existem 3 tipos de batismo, né? Alguns teólogos, algumas pessoas até colocam como 7 batismos, né? Mas eu gosto de me prender mais nesses três tipos de batismo, que são os batismos mais consolidados na palavra de Deus e fundamentais, né? Então tem os 3 tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo da morte. O batismo da morte refere-se à morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo em favor da humanidade. Ou seja, quando uma pessoa crê na pregação do Evangelho de Cristo e recebe Jesus Cristo como o único Salvador, né? Lá em Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o primeiro batismo é o batismo da morte, né? Então o batismo onde nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Nós nos identificamos, quando nós aceitamos Jesus, nós identificamos com Deus, com Jesus Cristo na cruz, né? Lá na cruz do Calvário, quando um dos bandidos olhou para Jesus, ele falou assim: quando você estiver no meu reino, lembra de mim, né? Eles estavam numa situação de morte, os dois, né? E nessa situação de morte, ele entregou a sua vida para Jesus. É isso que simboliza. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né, e quer ter uma nova vida, então você tem o batismo de morte, algo que acontece dentro do coração da gente, né? E Colossenses 2,12 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ó, sepultados com ele no batismo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos sepultados com ele no batismo da morte. E Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então esse é o batismo da morte, né? O batismo onde nós nos identificamos com a morte de Cristo. Nos identificamos e abrimos mão da nossa vida, do comando da nossa vida, e entregamos para Deus, né? Então nós cremos no coração. Isso é algo muito pessoal, algo íntimo com a pessoa. Então esse é o primeiro batismo, né? É algo fundamental para nós entendermos o cristianismo. O segundo batismo é o batismo nas águas. O batismo das águas deve acontecer depois do batismo da morte, certo? Ou seja, depois da pessoa se converter ao Senhor Jesus Cristo, o batismo nas águas é a concretização do batismo da morte. Então, o que você fez? Você já teve um batismo, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? E já se identificou com a morte dele, já crê que ele pode te ressuscitar. E você vai o quê? Demonstrar isso, né? Em Marcos 1, 4 e 5, versículos 4 e 5, diz assim: apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Então, como eu falei, o batismo de morte é algo pessoal e individual. Algo de um encontro pessoal com Jesus Cristo, onde que você, de uma maneira, ou num apelo na igreja, ou na sua casa, ou andando na rua, não importa onde você tem uma revelação de que Cristo é Senhor da tua vida, você crê no seu coração, então você tem o batismo da morte. E o batismo das águas é um evento público, onde demonstramos o que cremos. Então eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, me identifico com a morte dele na cruz do Calvário, eu tive o batismo da morte. Aí é algo individual. Eu vou manifestar isso publicamente através do batismo das águas. É a manifestação do que eu já acreditei, do que já estava no meu coração, do desejo do meu coração. É a manifestação disso, é o batismo nas águas, né? Então, pastor, o primeiro batismo é mais importante que o segundo, ou vice-versa, né? Então eu vou falar para você, os dois batismos são muito importantes, né? Sem o primeiro, não tem o segundo. E se você fizer o segundo sem o primeiro, não tem validade nada. Você vai virar um ser humano molhado, né? Um pecador molhado, tá? Mas não vai ter diferença nenhuma. Então, o primeiro precisa acontecer antes. O primeiro precisa acontecer, mas o outro tem uma importância fundamental. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32, tem algo tremendo aqui, ó. E eu acho lindo, maravilhoso isso. Porquanto qualquer que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Olha que maravilhoso. Se nós confessarmos Jesus Cristo diante dos homens, em público, Jesus vai nos confessar diante de Deus o nosso nome. Isso é algo maravilhoso, por isso que eu acho que tanto o batismo o de morte como o batismo nas águas são muito importantes para a nossa vida cristã e fundamental para a nossa vida cristã. Quando Jesus Cristo chegou diante de João Batista e falou assim, eu quero ser batizado. João Batista, primo de Jesus, conhecia Jesus desde que nasceu. Né? Ele era um pouquinho mais velho que Jesus, conhecia Jesus desde que nasceu. Falou assim, eu te conheço. Você não precisa de arrependimento, você não tem pecado, você é um cara 10, eu te conheço. E ele falou assim, não, é bom que se cumpra a palavra de Deus, porque ele estava dando importância ao batismo das águas, a ser batizado nas águas. Ele estava dando essa importância, a relevância, é necessário. Então, é necessário que nós sejamos batizados nas águas. Sim, o batismo da morte, né, o primeiro batismo da morte é fundamental. Porque sem ele, o segundo não tem valor. Vocês estão me entendendo? Aí você pode perguntar, mas pastor, e o ladrão da cruz? Ele não passou pelas águas? Sim, mas ele teve o primeiro batismo. Eu não estou dizendo que se você não for batizado nas águas, você não será salvo. Você teve o primeiro batismo. Você se identificou com aquele. Aí você pode falar, mas na palavra está escrito, se creres e for batizado, será salvo. Se creres e for batizado, é o primeiro batismo. É o primeiro batismo, é o batismo de morte. É onde você se identifica, onde você confessa Jesus. Só que o batismo nas águas, ele vai confessar o que você está crendo diante das pessoas. Vocês estão me entendendo a importância? Né? Onde Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Aí nós vamos para o terceiro batismo. Esse terceiro batismo, ele pode acontecer, nem sempre ele acontece nessas ordens. Primeiro, segundo. O primeiro tem que acontecer. Mas o segundo, o terceiro, pode acontecer de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. O meu batismo estava marcado para um dia, 2 meses depois da minha conversão, e eu tive uma experiência e fui batizado com o Espírito Santo antes do batismo das águas. Então, não necessariamente ele é antes do segundo ou depois do segundo, né? O batismo do Espírito Santo, né? O batismo de fogo que fala aqui, né? O batismo com o Espírito Santo. Diz assim em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ele está falando o que aqui? Do arrependimento, do primeiro batismo. Tá? E recebeis o dom do Espírito Santo. Então ele está falando do primeiro batismo e depois ele fala, recebereis o dom do Espírito Santo. O que seria isso? O batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, né? Eu vi um pastor outro dia falando sobre isso, pastor é difícil o nome dele, Eduinor, alguma coisa assim, né? Ele fez uma colocação, ele estava numa assembleia de pastores, e ele lá chamou um aspersionista e o imersionista, né? Seria, faz o batismo com aspersão, né? E o outro faz com batismo de imersão. Ele chamou os 2 pastores, um de cada linha, né? E fez uma pergunta para os 2 pastores. E falou assim, qual de vocês usam mais água no batismo? Qual de vocês usam mais água no batismo? Isso constrangeu os 2 pastores. Os 2 pastores ficaram sem graça. Por quê? Porque com certeza o imersionista vai falar, sou eu, né? Só que ele não queria falar para não desagradar o colega, né? O outro pastor. Então eles ficaram sem graça, assim, mas ele de imediato ele falou assim, não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, a língua continua seca.
Não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, a língua continua seca. Por isso que precisamos de um batismo do fogo. Que seria esse batismo? Seria um complemento, um revestimento para a nossa vida cristã. Nós entramos pelo batismo na morte, confessamos diante dos homens pelo batismo das águas, mas nós precisamos de um revestimento para a nossa vida cristã. E esse revestimento, ele é o batismo com fogo, né? Primeiro vamos entender o que significa fogo na Bíblia, que muitas vezes nós somos pentecostais, mas às vezes nós não entendemos algumas coisas na Bíblia. O que significa fogo? Primeiro, o fogo serve para revelar a presença de Deus. Deus foi revelado para Moisés uma sarça ardente pelo fogo. No Monte Sinal, Deus também se manifestou através da sarça, do fogo. No Monte Carmelo, Deus também se manifestou no Monte Carmelo através do fogo. Na consagração do templo por Salomão, Deus também se manifestou por lá através do fogo. Essa é a função do Espírito Santo, que é a manifestação de Deus. Deus se manifesta através do fogo, né? Ele é representado através do fogo. Então ele se manifesta. O fogo representa o que? A manifestação de Deus. O fogo, ele serve para fundir materiais, né? Então eu pego um material, pego o outro, coloco no fogo e os dois eles se tornam um outro material, né? Para nós simboliza o seguinte: quando nós entramos no fogo de Deus, nós se ajuntamos com Deus, com a natureza de Deus, né? E tornamos o quê? Uma nova criatura. Uma nova criatura. A nossa nova criatura não tem a ver com a velha criatura, é a fusão das nossas propriedades com as propriedades de Deus, né? Com as características de Deus, né? O fogo serve para a purificação. O fogo inflama o amor a Deus, né? A gente até fala, né? Que a paixão é como fogo, né? Fogo ardente, né? Então, quando a pessoa perdeu a paixão, a gente fala, perdeu o fogo, né? Porque o fogo ele simboliza, ele inflama o amor a Deus, né? O fogo representa julgamento. Né? Quando Deus fala, examine-se a si próprio, tal, o fogo simboliza julgamento. O fogo também ilumina. O fogo ilumina nosso caminho. Ele abre a visão nossa espiritual, ele abre a nossa visão para nós podemos andar. O fogo alastra, espalha. Sabe, quando nós temos o fogo de Deus, ele espalha não só na nossa vida, mas na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, na vizinhança. O fogo espalha, ele se alastra, né? O fogo ele não fica num lugar só, ele tem essa propriedade de se alastrar, ele vai queimando, ele vai mostrando, né? O fogo se alastra, né? O batismo, mas para quem como ser batizado e para quem é o batismo do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo é para todos que professam a fé em Cristo. Todos que professam a fé em Cristo. Então, uma vez que você passou pelo primeiro batismo, o batismo da morte, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já pode ser batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma obra de regeneração. Nós temos um problema, uma dificuldade na palavra poder, né? Nós achamos que o poder é o poder poder financeiro, poder de mandar, e a Bíblia, quando ela fala poder, ela fala do poder de ter a sua própria decisão, de tomar a sua própria decisão, de dizer não para o pecado. Isso só através do Espírito Santo. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo, ela tem muita dificuldade de falar não para o pecado. Tem muita dificuldade. O Espírito Santo dá ousadia e poder para nós sermos o quê? Testemunha. Tanto é que lá em Atos, quando o pessoal, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos ficarem lá até
que eles sejam revestidos de quê? De poder. Porque eles iam sair de lá sendo testemunha de Jesus. Então, até eles saírem de lá, eles teriam que estar revestidos de poder. E qual é a condição para serem batizados com o Espírito Santo? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A condição é essa, aceitar Jesus. Precisamos entrar num processo de esvaziamento para podermos ficar cheios do Espírito Santo. É por isso que o primeiro batismo, o batismo da morte, é muito importante. Onde nós aceitamos e falamos: Senhor, daqui para frente o Senhor é meu Senhor, o Senhor vai dirigir minha vida, eu não tenho mais controle sobre ela, eu estou dando controle na minha vida, tipo, porque o morto não tem controle, né? As pessoas pegam um corpo de um morto, leva para cá, leva para lá, leva para cá, ele não tem o poder de dizer não, né? Então ele está lá morto, né? Está lá parado. Em Atos 5:32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, né? Então nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu para que obedecem. Então o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é dado para quem tem obediência a Deus. Obediência a Deus. Jesus, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, João Batista chegou para ele e falou: Jesus, você não precisa ser batizado. Ele falou assim: me vale cumprir a palavra de Deus. O que ele estava sendo? Ele estava sendo obediente à palavra de Deus. Ele estava sendo obediente à palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que o céu abriu, uma pomba desceu sobre Jesus Cristo e disse: este é meu filho que me comprazo. Obediência, né? Em 2 Timóteo, capítulo, versículos 20 e 21, 2 Timóteo, capítulo 2, 20 e 21, diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificando, útil para o Senhor e o preparo para toda boa obra. Essa grande casa, nós podemos falar que é a igreja. Que é a igreja. Dentro da igreja tem pessoas que é para honra e tem pessoas que são para desonra. Dentro da própria igreja. Mas quando vem o Espírito Santo, quando o batismo do fogo vem, quando as pessoas começam a enxergar as suas obras, né? Então o que eles começam? Eles começam a discernir o que é ouro, o que é prata, o que é madeira, o que é barro, né? E eles entram no processo de purificação, santificação. Aí eles se tornam o que? Útil para poder ser usado de Deus, né? Temos que estar disposto a buscar a purificação para nos tornar útil para Deus, né? Então, vocês lembram que quando eu falei sobre a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, eu aprendi a de igreja o quê? Inoperante. Era uma igreja que tinha tudo, tinha palavra, tinha louvor, tinha adoração, tinha dança, tinha música, tinha tudo lá dentro. Tinha oferta, tinha tudo lá dentro. Mas era uma igreja vazia, gelada, fria, sem a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo. Sem o fogo de Deus. Um cristão sem fogo de Deus é um bloco de gelo. É um bloco de gelo. Nós precisamos desse fogo de Deus. Nós precisamos desse batismo de fogo, né? Purificação significa ficar livre de impureza. Isso é um processo. Para isso precisamos mergulhar o quê? Na palavra de Deus. Vocês lembram quando eu falei lá que o judeu ele se batizava nas águas para arrependimento, porque eles entendiam a água como uma figura da Torá. Então eles estavam dizendo o seguinte: para você se purificar, você tem que mergulhar na Torá. Para você se purificar, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Isso é um processo, juntamente com o Espírito Santo, que vai revelando, que vai trazendo aquela palavra como rema, né, para nossas vidas. Para isso precisamos mergulhar na palavra de Deus. Para nós, o batismo com fogo é a imersão do quê? Da palavra de Deus, né? Como eu sei se eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu já ouvi muito disso. Uma das coisas que nós pentecostais dizemos, né,
que é a maior evidência de ser batizado pelo Espírito Santo, o quê? É orar em línguas. Né? E realmente orar em línguas é um dom do Espírito. Então é uma evidência que você foi batizado pelo Espírito Santo. Mas eu não acho que é o primeiro, que é o primeiro requisito para dizer se você é ou não é batizado com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando ele nos batiza com o poder dele, com o fogo dele, o fruto do Espírito vai gerar em nossas vidas. O que é o fruto do Espírito? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Lá na casa de Ivonete nós já demos explicação sobre o que é o fruto do Espírito, que é um fruto. Engraçado que são 9 itens, né? Mas a Bíblia trata ela no singular, porque é um fruto só. Sabe por que é um fruto? Porque é o mesmo Espírito que dá esses 9 elementos, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que gera amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o mesmo Espírito. Por isso que a Bíblia fala um fruto, né? E a Bíblia diz também que conhecereis a árvore pelos frutos que ela estão dando, que ela dá. Né? O batismo do Espírito Santo é essencial para a nossa vida cristã. Então, veja bem, para nós entendermos melhor, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está fazendo o batismo da morte, se identificando com a morte de Cristo. Aí você vai para o batismo das águas, que é onde você vai demonstrar publicamente naquilo que você acredita. Então, veja bem, às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, meu pastor caiu em pecado e ele me batizou, será que eu preciso batizar novamente? Né? Ou pastor, eu estou mudando de igreja, estou saindo de uma igreja tal para vir para a tua igreja, eu preciso me batizar novamente? Veja bem, o batismo não é autorização ou carta de referência para você entrar em outra igreja. O batismo, como eu falei, o batismo, principalmente o batismo de amor, é algo individual. É você e Deus. Você não precisa se batizar toda hora, né? Todo mês, todo dia, né? Agora, veja bem, o batismo de fogo é para o nosso dia a dia, é diário. E isso nós temos que buscar esse batismo diariamente. Diariamente, a vida toda. Nós temos que buscar esse batismo. Então é um batismo que você tem que buscar na segunda, tem que buscar na terça, tem que buscar na quarta, tem que buscar na quinta, tem que buscar na sexta, tem que buscar no sábado, no domingo, na outra segunda, e assim a vida toda. Nós temos que buscar esse batismo de fogo para nossas vidas, porque é esse batismo que nos reveste de poder. É esse batismo que vai nos garantir a nossa saúde emocional, física e espiritual. Hoje é bem fácil entender. Hoje eu fui no mercado, então para mim ir no mercado hoje eu tenho que pôr máscara, né? Levo álcool em gel, eu tenho que me arrumar todinho para sair para a rua. É mais ou menos isso. Quando você sai sem o batismo com o Espírito Santo, ou não busca naquele dia o batismo do Espírito Santo, o que acontece com você? É a mesma coisa que você sair na rua sem o revestimento adequado para as coisas que podem acontecer, sem o revestimento. O batismo do Espírito Santo, ele é essencial na vida cristã. Receber o batismo é nos esvaziarmos de nós mesmos, para recebermos o quê? O poder de Deus, né? Nunca conseguiríamos viver uma vida que agrada a Deus se não pedirmos ajuda diária do Espírito Santo. Nunca. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos viver uma vida cristã que agrada a Deus sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer isso, né? Quando recebemos esse batismo, somos equipados para fazermos as boas obras de Deus planejou para nossas vidas. É por isso que Jesus foi bem categórico com os discípulos. Vocês ficam lá até que sejais revestidos do poder de Deus, né? Vocês ficam lá, não saiam de lá sem revestimento, né? Não, por que eu falei que a gente precisa desse revestimento? Porque o fogo, ele apaga.
o fogo ele apaga. Se o fogo não alastra, ele apaga. Quando as pessoas vão apagar um incêndio, o que eles fazem? Primeiro eles limitam a ação do fogo. Eles tentam limitar o fogo queimar só numa região, para não deixar o fogo espalhar. Quando o fogo é limitado, quando o fogo se torna limitado, aí eles têm condições de jogar e apagar o fogo. É dessa maneira que nós fazemos com o Espírito Santo. Nós limitamos o Espírito Santo na nossa vida. Nós limitamos o agir do Espírito Santo na nossa vida por vários motivos. Religiões, dogmas, pecado, enfim, nós limitamos o Espírito Santo na nossa vida. Aí quando nós limitamos o Espírito Santo, fica fácil de apagar esse fogo. Fica fácil de apagar esse fogo. Então é uma tática, uma técnica, não só de bombeiro, mas do diabo também, né? Para que o fogo fique aceso no nosso coração, temos que o que nós temos que fazer com ele? Alimentar. Por isso que o fogo de Deus, o fogo precisa o quê? Ser alimentado. E como nós alimentamos? Através da palavra de Deus. Ouvir, ver, ouvir e guardar a palavra de Deus. Através disso, nós vamos o quê? Alastrar o fogo de Deus, não só na minha vida, mas na minha família, onde eu for trabalhar, na rua, na escola, na igreja. O fogo de Deus vai alastrando, né? Não vamos permitir que o diabo, a nossa vontade, a nossa compulsência, limite o fogo de Deus. Limite o fogo de Deus, porque aí fica fácil para apagar o fogo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui. Então eu ajudei o terceiro pilar do cristianismo. Primeiro pilar, arrependimento de obras mortas. Segundo pilar, fé em Deus. Terceiro pilar, batismo de morte, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Amém? Não veio nenhuma pergunta, então acho que ou o pessoal dormiu ou o pessoal entendeu tudo, né? Mas qualquer coisa vocês podem me mandarem no WhatsApp ou da igreja ou então pessoal, vocês podem mandarem para mim algumas perguntas se houver pergunta, tá? Na outra segunda eu vou falar do quarto pilar do cristianismo e na quinta-feira a gente vai falar de Apocalipse. Amanhã, terça, amanhã é o pastor Ronaldo que vai pregar às 20 horas, então vamos estar todos ligados aqui às 20 horas também com o pastor Ronaldo, né? Nos enchemos mais da palavra de Deus. Isso também é interessante, sabe? Isso é algo bom que a pandemia trouxe, né? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos, né? Nós nunca fomos tão alimentados como estamos sendo agora. E nós temos que sair dessa pandemia alimentados. Nós temos que crescer nessa pandemia. Nós nunca tivemos tantos cultos online, pequenos cultos, mas diariamente uma palavra de Deus para a tua vida, né? Para que nós saímos daqui alimentados e cresçamos nisso. Amém? Então eu vou orar agora para nós encerrarmos, tá? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, de reflexão, Pai. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, o Espírito de fogo, Pai, possa vir sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão nosso, Senhor Deus, trazendo revelação, purificação, regeneração, Pai, nos revestindo do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção, Pai. Eu quero te agradecer por cada um que se dispôs a entrar nessa live, cada um, Senhor Deus, que às 20 horas em ponto já entrou na live, Senhor, para que possa receber do Senhor, Pai. Pai querido, eu quero te louvar por cada vida, por cada família aqui representada, que a unção de Deus, a presença de Deus esteja em cada um deles, Senhor Deus, Pai. Quero orar pelo Brasil também, Senhor Deus. Quero pedir sabedoria, Senhor Deus, unção, fogo de Deus, nosso governo federal, estadual, municipal, na Câmara dos Vereadores, no Senado, Senhor. Pai, que a Tua presença pode ser manifestada nesse país. Usa a Tua igreja, Senhor. Usa a Tua igreja para abençoar esse país, Pai. Que nós possamos ser referenciais, Senhor Deus, na Tua pessoa, na Tua obra, Pai. Pai, que nós possamos praticar boas obras, Pai. Eu te agradeço, te louvo, Pai, e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, uma ótima noite e amanhã estaremos aqui às 20 horas, se Deus assim o permitir. Deus abençoe. Amém.